Posso falar agora? Oi, pessoas do meu coração. Hoje a gente tá aqui pra fazer uma pequena lista, tá? De livros que vão te tirar da ressaca literária. E isso é uma promessa, tá? Se não funcionar nenhum desses livros, você pode vir aqui embaixo comentar a sua reclamação, porque serei obrigada a fazer uma parte 3. Esse vídeo é uma parte 2. A parte 1 é um vídeo meu antigo, tá? Eu vou deixar ele aqui no card, mas assim, não me lembro exatamente quais livros eu indiquei lá. E quais são os pré-requisitos de um livro que vai tirar da ressaca literária? Vocês me perguntam. Pois bem, eu trouxe respostas. São livros que são rápidos e simples de ler, que não tem muita firula, nem que tem uma linguagem antiga. Então ele tem que ter uma linguagem bem acessível, tá? Bem tranquila, de ser lida. E são livros curtos, são livros volumes únicos. E são livros que te despertam interesse. Então hoje a gente tem um livro que é uma pegada mais sombriazinha, a gente tem um romance, a gente tem um livro de bruxa divertidinho e a gente tem 2 livros de suspense. Então eu trouxe aqui uma diversidade de temas pra conseguir atingir, né, mais pessoas e talvez te ajudar a sair da sua ressaca. E se você não gosta de nenhum desses temas, aguarde pela parte 3, algum dia ela virá, tá? Então vamos começar por um dos meus favoritos dessa lista. Essa lista só tem livros que eu gostei muito de ter lido. Então assim, todos são indicações independentes da sua ressaca literária ou não, tá? E começamos por Coraline, nessa edição belíssima da Intrínseca. Eu gosto muito dessa edição, ela é capa dura, ela é maravilhosa. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o que eu achei, sobre a comparação dele com um filme, tá nesse vídeo, tá? Que eu vou deixar aqui no card pra você ir lá assistir, que é só sobre esse livro e exatamente falando sobre essas diferenças entre o filme e o livro. E esse é um livro que eu já emprestei, então o meu, além de ter as minhas anotações, né, tem também de uma amiga minha. E eu gosto muito de fazer essa coisa de livro viajante, mas vamos falar sobre Coraline, né? Pra quem não conhece, Coraline conta a história de uma menininha que se muda com os pais pro Palácio Rosa. O Palácio Rosa é uma casa antiga que foi dividida em vários apartamentos, porque isso é relativamente comum ali nos Estados Unidos. Então a menina passa a morar ali e por causa dessa divisão tem uma porta que não dá pra lugar nenhum, uma porta que dá pra uma parede, né? Exatamente por isso. E ela fica o tempo todo trancada. Em algum momento a Coraline vê ou sonha no meio da noite com algo que tá ali no quarto dela, e aí ela vai seguindo essa coisa até que ela entra nessa porta e desaparece, sabe? Então ela começa a ficar ali encafifada com esse negócio, e a relação dela com os pais dela não tá tão legal. Ela tá querendo companhia ali nesses últimos tempos de férias, em um lugar novo onde ela não conhece outras crianças, e não tem outras crianças morando ali no Palácio Rosa, pelo menos. E aí ela conhece os vizinhos e ela vai vivendo tudo até que chega em um momento em que ela entra nesse outro mundo através da porta por onde a coisa, que eu não vou dizer o que é, veio. E lá é um mundo, é o mundo dela, só que é completamente diferente. Então tem a mesma casa, e a mãe dela, e tem o pai dela, e um gato que tá sempre rondando ali as redondezas, né? Mas lá é legal, lá os pais dela dão atenção pra ela, a comida é gostosa, e ela pode sair pra brincar, e o jardim é lindo, e várias coisas. Então ela vai, apesar de achar coisas estranhas, ela visita esse mundo algumas vezes. Até que eventualmente ela fica presa, descobre que a outra mãe é um tipo de bruxa, uma beldam, enfim, não vou entrar nesse mérito agora, mas e aí ela tem que completar a missão de encontrar as almas das crianças que a beldam já capturou, podemos dizer assim, pra conseguir sair daquele mundo. Então é tipo um jogo, assim, que elas fazem. E é uma história de investigação e ao mesmo tempo tem uma atmosfera muito mais sombria do que o filme, tá? Isso eu já posso adiantar pra vocês. E é muito interessante a gente ver, porque a Coraline é uma criança muito inteligente. Então, ver os pensamentos dela e como Neil Gaiman pôde fazer uma criança que é realista, mas ao mesmo tempo não é uma história boba. Ele criou esse livro porque a filha dele queria muito ler as coisas que ele escrevia. Só que o Neil Gaiman normalmente escreve coisas pesadas,
que não são pra criança. Daí ele fez esse livro exatamente pra isso, pra filha dele ter algo dele para ler, enquanto ainda era uma criança. E eu acho muito fofa essa história. Essa edição em particular da Intrínseca, ela é linda, ela tem várias ilustrações e os começos de capítulo, enfim. Só por aqui, na ficha catalográfica, a gente já tem ilustrações. Então é lindo demais, sabe? E ela mantém esse traço da capa por todo dentro, né, do livro. Segunda indicação, temos um romance com uma protagonista que é uma atriz que está buscando papéis. Ela passa numa audição de uma remontagem de Sonho de uma Noite de Verão pro cinema, né, uma adaptação pro cinema. E tem outra pessoa no elenco que mexe com o coraçãozinho dela, mas as coisas não poderiam ser tão simples assim, porque o livro é Não Direi Que é Amor, da Natália Ávila. Então, esse é um livro muito encantador, ele tem um realismo mágico, né, porque a nossa protagonista é uma bruxinha. Ele também é um livro que vem com a borboleta. Então nós conhecemos Noelle, que é exatamente essa pessoa. Ela tá tentando alavancar a própria carreira ali pelas redes sociais, ela tem relações familiares conturbadas, né, tem cenas muito tocantes dela com a irmã dela. Então eu acho que é uma leitura super divertida, que você fica muito envolvido por toda a produção e a relação dela com o Gael, que é o boyzinho do filme. E aí tem o Luke, que é o Golden Retriever dele, e que também é um amor super estabanado, enorme. E assim, a edição tá muito bonita. Essas últimas edições que a Planeta lançou estão maravilhosas. Assim que são os começos de capítulo. A gente tem o interlúdio do universo, tá? Porque a Natália sempre gosta de brincar com isso. Então eu vejo muito dela, inclusive na Noelle, né, na coisa das crenças, de como ver magia no mundo. E ela é uma protagonista que você vai passar um pouquinho de raiva, tá? Em alguns momentos você vai ficar meio, ai, precisava disso? Né, mas assim, conforme você vai se aprofundando um pouco mais, entendendo os motivos dela, essa implicância inicial some, porque é muito envolvente, gente. E a escrita da Natália tá assim, deslizante, sabe? Ela não tá nem fluida, ela desliza, você não sente as páginas passando conforme você lê. Então, maravilhoso, super recomendo, amo demais. Agora temos um quadrinho, que ele também é levemente infantil, ele é mais infanto-juvenil, vai, que é Menino Bruxa. Esse é um quadrinho lindo, tá? Eu acho a arte dele muito bonita. E ele toca em questões de gênero, mas não de uma maneira muito direta, assim, podemos dizer. Então, aqui o nosso protagonista, como é que é o nome dele? Que eu não me lembro. Aster. Nosso protagonista se chama Aster, é esse menininho aqui. E ele é de uma família onde todas as pessoas têm magia. Então as mulheres são bruxas e os homens são meio metamorfos e tal. E as duas coisas são meio que estudadas, sabe? Você não nasce sabendo nenhuma das duas coisas, então essa divisão de gênero é puramente inventada, podemos dizer assim, não é nada natural. E ele quer ser uma bruxa. Ele quer ser uma bruxa, ele estuda com as meninas, estuda, tipo assim, escondido, né? Porque ninguém pode saber, ninguém apoia isso. Ele estuda as coisas das meninas e aí ele começa a praticar, e às vezes dá errado, às vezes dá certo. E os meninos, em certo momento, começam a assumir. Tem uma prova, tipo uma iniciação, assim, né, para os meninos, e eles começam a desaparecer a partir daí. Então a gente entra numa outra coisa do passado da família, e ao mesmo tempo o Aster tá construindo a própria identidade, construindo laços com pessoas de fora da família, né? Ele conhece uma menina que não é da família e se torna amigo dela e vão conversando sobre isso. Mas esse quadrinho é muito lindo e ele é muito delicado no jeito que ele toca nessas questões, né, do que a sua família espera de você e o que você quer fazer, e as questões de gênero em si, né, que estão colocadas aqui. E a arte é belíssima, gente. Eu sou apaixonada nessa arte, eu quero muito o segundo, né, que eu não lembro qual é o nome, mas eu quero ele. Fica uma menção honrosa de quadrinho aqui também, caso você não goste muito desse tipo de coisa que tem aventura e tal. Heartstopper. Gente, Heartstopper é um quadrinho super sensível, super gostoso de ser lido, e ele te dá a vontade de ler mais romances assim, nessa pegada. Então eu deixo aqui uma menção honrosa, né, nesse vídeo.
Agora entramos no suspense, então a gente tem primeiro O Farol. Sim, um livro desconhecidíssimo, com certeza você nunca ouviu falar, mas ele é muito bom. Eu encontrei o meu numa dessas feirinhas de livro R$10 que tem dentro de shopping. Então, exatamente. Esse é um livro que trabalha com duas linhas do tempo. Então, em uma, a gente acompanha 3 homens faroleiros, né? 3 homens que trabalham em um farol. E assim, vão acontecendo coisas, sabe? Eles passam por pequenos mistérios e vão descobrindo coisas sobre as relações deles. E a gente tem nesse mesmo tempo as 3 esposas, né, no passado, porque quando você trabalha numa coisa tipo um farol, você não vai e volta ao trabalho todo dia, você passa um tempo morando lá. Então as relações entre esses 3 homens são exploradas e ao mesmo tempo entre eles e as próprias esposas e entre as esposas, sabe? Então é muito interessante a gente ver isso porque esses 3 homens desapareceram. Na outra linha do tempo, né, que a gente tá no momento atual, podemos dizer assim, em que tem uma pessoa que tá investigando esse desaparecimento e conversando com as esposas. E a partir daí, gente, a gente vai acompanhando a história do passado e aí tem um negocinho que falam no presente que você fica, ué, mas não foi isso que me falaram. E aí você vai conectando os pontinhos e o final ainda assim foi surpreendente, tá? Então essa é uma história um pouco diferente, é um livro que não tem hype, é um livro... Mas ele tem a mim, ele não tem o povo, ele não tem fanart, ele não tem nada, mas ele tem a mim. Inclusive, quem quiser pegar emprestado pra ler na minha própria edição, estou emprestando, tem anotações, tá? Tem anotações. E eu fiquei muito envolvida e é uma leitura muito fácil, é um livro que eu li rápido e eu gostei demais, ele me surpreendeu muito pra um livro assim desconhecido. Por último, é A Paciente Silenciosa. Sim, caso você ainda não tenha lido esse livro, ele é ótimo para sair da ressaca porque, mais uma vez, ele também trabalha com várias linhas do tempo para contar a história de uma mulher que está internada em uma instituição psiquiátrica e o médico que cuida dela quer muito conhecer um pouco mais sobre ela, já que ela não fala. Então ele vai buscando informações de todos os lados possíveis sobre ela para conseguir tentar estabelecer uma relação e fazer um tratamento que funcione, que ela volte a falar e que não seja em vão, né, todo esse tempo, toda essa energia que eles envolvem. Em paralelo a isso, a gente tem um ponto no passado em que a gente conhece a história dela. Ela era uma pintora, ela não pinta mais, mas tem a última pintura que ela fez depois do crime acontecer, porque, né, ela tá internada ali porque ela matou o próprio marido e ela nunca mais falou depois disso. Então ela nunca deu depoimento, no julgamento ela não disse nada e ela foi condenada, mas alegando... Como é que é o nome quando a pessoa não tá mentalmente saudável o suficiente pra só cumprir uma pena? E aí ela foi internada em uma instituição psiquiátrica ao invés de ir pra uma prisão comum. Mas é uma instituição psiquiátrica exatamente só pra pessoas que deveriam estar presas, só pra mulheres que deveriam estar presas, mais especificamente. Eu não sei se isso tem um nome, mas é isso. E eu não tenho físico porque eu li em e-book, né? Foi quando tem um vídeo sobre ele também, caso você queira saber mais. Na verdade, se você quer saber sobre qualquer um desses livros, vai estar linkadinho aqui no card pra você poder ir lá assistir. Alguns não tem vídeo próprio, tá? E são vídeos que eu falo de outros livros juntos, mas tá lá. E essa foi uma leitura que me prendeu muito porque eu queria descobrir a verdade, né? Eu queria descobrir como que essas linhas do tempo iam se conectar. E ainda tem uma terceira linha do tempo, que aí eu já não vou falar tanto sobre, mas... eu fui surpreendida, a minha mãe pegou o plot, ela nem tava lendo o livro, eu que tava, e isso foi muito interessante, porque é inesperado, né, isso acontecer, mas enfim, foi uma leitura que eu gostei muito, mas eu sou uma pessoa que tem pouca bagagem de suspense, então eu já ouvi falar que pra quem é mais, né, dos suspenses, assim, que adora o suspense, não é um livro tão bom, mas eu gostei bastante.
Então, pessoas, é isso. Por favor, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo e me seguir nas outras redes. Também leia minhas histórias, tá tudo linkadinho aqui. Tenho certeza que elas vão te ajudar também a sair da ressaca, porque elas seguem a todos os princípios que eu falei lá no começo. Então são histórias curtas, são todas únicas, né? Nada tem série assim, a linguagem é tranquila, acessível, enfim. Acho que vocês vão amar e elas são de graça. Também não se esqueça de usar meu link caso você for comprar alguma coisa na Amazon. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!